Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Fábio Donato, Head Comercial do iFood. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você. Pô, o prazer é todo nosso. E hoje você está estreando o nosso novo estúdio. Que honra, né? Pô, a honra é toda nossa, cara. É muito bom a gente se conhece há muito tempo, né? É muito bom a gente poder conversar um pouquinho com gente que a gente gosta e que sabe que tem muito que agregar a todo mundo aqui. Então, pô, é um prazer ter você aqui e realmente a honra é toda nossa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Animado. Vamos começar? Bora lá. Então vamos começar do início. Conta pra quem tá em casa. Quem que é o Fábio? Cara, o Fábio é um garotinho nascido na Zona Norte de São Paulo, ali no Mandaki. Filho único. E aí, bom, começou minha história ali em Santana. Estudei ali no Colégio Santana mesmo, na Zona Norte. Sabe que quem é da Zona Norte é muito bairrista, né? Opa, Zen Lovers. Exatamente. E aí eu passei a vida inteira estudando no mesmo colégio, morei sempre no mesmo prédio. E aí depois fui para a faculdade, enfim, aí trilhei o caminho aí de ir para a área de negócios. Então fiz faculdade de marketing na Embi Morumbi. Que legal, cara. E aí depois começa a minha trajetória profissional. Cara, isso é uma coisa muito boa, né? Porque eu gosto muito quando as pessoas elas se apresentam realmente para quem elas são, de onde elas vieram e tudo mais. Porque a gente ficou acostumado a se apresentar com o que a gente faz, né? E, cara, o que a gente faz é só um pedacinho. Né? A gente tem sempre lembrar disso, cara. E, cara, que legal. O Mandaki, ele fica um pouco pra frente de Santana, né? Isso. Ou não? Fica mais ou menos no pé da Serra da Cantareira. Que legal. E é bem legal ali, porque já é bem tranquilo. Você já tá entre o povão ali, né? Que, enfim, que tem fluxo bem grande de carros, mas também no caminho ali pra Serra ali, pra Mariporã, então já tem um arzinho, bem gostoso. Arzinho um pouco mais fresquinho, né? Exatamente. Que legal, cara, que legal. E você começou com... Você fez marketing na Embi? Fiz marketing na Embi Morumbi. Antes, até decidir pelo marketing, eu precisei passar por outras faculdades até eu realmente decidir. Então, eu acabei fazendo um mês de engenharia elétrica. Logo de cara deu para ver que não era a minha praia. E aí depois eu acabei fazendo um ano de educação física. Então sempre fiz muito esporte. Já tem mais a ver com você também, Exato, né? E aí acabei fazendo um ano de educação física. Mas aí quando eu precisei, né, começar a tentar me inserir no mercado de trabalho na época, né, em 2005, era bem complicado. Tinha que praticamente pagar para trabalhar. E aí já precisava também, né, ter ali algum ganho. Uhum. E aí foi quando eu decidi fazer ali o marketing e aí entrei no primeiro estágio ali e aí tudo se desenrolou nessa carreira comercial aí. Que legal, cara. Não, e você vê, isso é uma coisa que, cara, que a gente conhece sabe que esporte é uma coisa que está muito no seu dia a dia. Com certeza. Né? Uma coisa que você sempre tá se desafiando, né? Eu acho que o desafio próprio ele é uma coisa muito saudável para todo executivo, para todo empresário e para todo profissional, né? Então, cara, eu não sabia que você tinha feito educação física, cara. Pois é. Que legal, cara. Eu tinha, na época onde eu morava, tinha vários amigos próximos ali que já estavam trabalhando na área. Eu falei, por que não? Né? É algo que eu gosto de esporte, eu gosto de lidar com pessoas, né? E aí foi quando eu pensei em cursar, fazer esse curso. Ainda tenho um sonho de fazer por hobby, mas acho que vai ficar mais pra frente aí, né? Depois que tudo já estiver bem encaminhado aí. Isso é muito legal, né? Eu gosto muito desse caminho orgânico na coisa, né? Porque é aquilo, poxa, quando você é muito novo, você não sabe exatamente o que você quer, né? E você começa a fazer testes. Pô, tentou engenharia, já viu que não era? Beleza, vou por outro caminho aqui. Pô, fiz ali um ano de educação física, com certeza aprendeu coisas lá também, né? Mas, pô, Vitor, não é por aí, se achou no marketing, né? E como é que foi essa entrada, assim, essa decisão de falar, não, cara, quer saber? O marketing é o que tem mais a minha cara. Cara, eu tive uma ajuda de um tio meu, na verdade. Ele era gerente regional na Medley de medicamentos. Que legal, cara. E ele já, né, tinha uma vivência ali de trabalhar em grandes empresas e multinacionais e tudo mais. E eu, no começo da carreira, enfim,
procurando um auxílio, troquei uma ideia com ele. E aí, conversando com ele na casa da minha avó, eu falei assim, tio, putz, tô com uma decisão difícil para tomar, né? Eu preciso já começar, já tava ansioso para começar na carreira, trabalhar e tal. E com aquela neura de tipo, putz, já tô ficando velho, né? Com 19 anos eu achava, não, já tô ficando velho, perdi um ano, onde eu vou parar e tudo mais. E a gente já tinha alguns amigos mais encaminhados, né? Sim. Então você tem ali uma comparação ali, ainda que sadia, né? Você acaba se comparando. E aí ele falou assim, cara, você tem alguns caminhos, assim, né? Para a área de negócios, muita gente vai para o segmento de administração de empresas e tudo mais. E aí também tinha muitos amigos que quem tinha dúvida acabava fazendo administração de empresas. Sim. Ah, não sei o que eu vou fazer, vai fazer administração de empresas. E eu falei assim, putz, cara, todo mundo que tem dúvida vai por esse caminho, eu vou tentar ir um pouquinho diferente. Que legal. E aí eu acabei indo pro marketing, assim. E um outro ponto, eu queria também fugir de número. Eu não gostava muito de fazer conta, de números e tudo mais. E aí eu achei que no marketing teria menos coisas, né? E hoje a minha vida é números, é análises e, enfim, cair nesse mundão aí. Não, isso é muito curioso, né? Porque existia essa mística, né? De falar, não, humanas não faz conta. Né? Eu sou vou mais para a linha de humanas. Lê do engano, né? Não, até porque, assim, o humanas e exatas, tudo bem. Existe essa diferença, né? De para um lado humanas e para o lado exatas. Mas se a gente for ver, a exatas precisa de muito lado humano. E vice-versa. Né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de qualquer tipo de métrica, você estava falando, métrica em marketing, são todas basicamente números e conta que você faz. Exatamente. Né? E a mesma coisa, você tá fazendo você tá na área de engenharia e tudo mais, se você não tiver habilidade interpessoal, até para se vender mesmo, quando você executar suas coisas e tudo mais, dentro do universo corporativo, muito parte também do quanto você sabe, mostra o que você faz, dá o resultado e, óbvio, o resultado é importante, mas você tem que saber divulgar isso para dentro do seu círculo, Sim. né? Então, assim, esse lado quem foge de relações humanas para ir para exatas, quem foge de número para ir para humanas, vai cair na sua própria armadilha, não tem jeito, né? Mas, cara, Sim. isso é uma coisa que é bem interessante, né? Porque sempre é importante a gente ter uma pessoa de referência, né? Uma pessoa para a gente poder falar como foi o caso do seu tio, né? Isso é uma coisa que a gente... todo mundo aqui passou. Eu também tive meu primo, tive meus tios que me ajudaram bastante, mas principalmente em esclarecer as coisas, né? Em abrir olhos para onde você vai. Provavelmente eles já passaram por algo similar, né? E aí eles vão saber minimamente dividir como foi a experiência deles, né? Exato. Não que eles vão te dar o caminho das pedras, né? Até porque o caminho das pedras vai ser seu para trilhar, né? Mas assim, eventualmente ele pode ir lá e falar, tem uma pedra maior ali que você pode não tropeçar, né? Essa pedra ela vai existir ali. E talvez, se você só sabendo que ela vai existir ali, você já tem uma preparação diferente para essa caminhada, né? E a parada de olhar o diferente, cara, é uma coisa muito interessante, porque eu concordo totalmente contigo. Fazer o que todo mundo... Não que a administração seja um curso ruim, muito pelo contrário. É um curso que ele é coringa para todas as empresas, basicamente, né? Agora, você fala, cara, eu quero fazer um negócio um pouquinho diferente. Eu quero ter um curso... fazer um curso que é a coringa também, que o marketing também é coringa, mas... uma coisa diferente do que o pessoal está fazendo, né? E como é que foi esse mundo de beleza? Você entrou no marketing. Vamos estagiar. Né? Já superou a barreira lá da parte da educação física. Como é que foi essa parte ali? De começar na vida profissional mesmo, né? Porque aí é uma barreira marcante, né? Sim. Cara, eu vou contar um outro fato curioso. Apesar de ter feito marketing, eu nunca trabalhei com marketing. Propriamente dito, né? Sei como é. Era um curso novo, inclusive. A Anhembi Morumbi era a única universidade que tinha um curso específico para marketing. As outras eram administração com ênfase em marketing. E era um universo meio que novo, assim. Tanto que nas empresas, o setor de marketing era confundido com outros setores.
Na verdade, o que as empresas praticavam e atuavam com trade marketing, o pessoal chamava de marketing. Sim. O marketing é totalmente diferente do que, na época, as pessoas entendiam ser marketing. Concordo totalmente contigo. E aí eu caí num processo de estágio na Goodyear, Que legal. onde apareceu uma oportunidade para eu entrar no serviço de atendimento ao cliente. Que legal, cara. E aí, comecei ali, né, atendendo o telefone, já tinha ali um sisteminha para receber chamados que vinham pelo site ou através do serviço de algum cliente que a Goodyear atendia. Aham. E a gente recebia ali as reclamações, cliente reclamando de pneu, querendo garantia e tudo mais. Então, eu fazia o tratamento dos chamados ali. Então, tinha mais alguns companheiros ali comigo. E De início já foi começar a resolver problema. já desde o começo, Que legal, resolvendo o problema cara. da galera. E aí, a minha supervisora, na época, ela tinha visto que eu tinha algumas habilidades ali, já com análise, alguma coisa nesse sentido. E aí, ela me indicou para uma vaga ainda como estagiário, mas para estagiar no departamento de inteligência de mercado. Que legal, cara. E aí eu fui pra lá, fiquei no saque por 2 ou 3 meses só. E aí estavam criando o departamento de inteligência de mercado e eu acabei indo. E aí foi onde assim, foi uma puta escola pra mim, no sentido de análises e tratamento de bases de dados, né? Então, pra você ter ideia, essa área onde eu trabalhava, a gente formatava ali um relatório de market share da Goodyear, que isso era reportado para os Estados Unidos e Que tudo legal, mais. cara. Então era uma responsabilidade bem, bem legal, assim, para mim na época, né? Animal. Com 20 anos ali, eu achava que eu era, né? Putz, sou super importante, né? E aí, passei um tempo nessa cadeira e eu já me viram também com o perfil de repente, ir para uma área de vendas. Então, legal. eu virei ali como se fosse um cara que está no escritório suportando o time de vendas que está na rua para ajudá-los ali com informações, né? Putz, tem disponibilidade, estoque do produto tal. Preciso fazer uma negociação aqui com a De Pascoal na época, né? Que era um legal. cliente bem grande da Goodyear. Ainda acho que até existe ainda, né? Ainda existe. Acho que tem uma que é até perto da loja aqui, se não me engano, aqui em cima da Heitor Penteado, acho que é de Pascoal. Não sei desses, dizer. E aí, enfim, fazia esse trabalho de meio que um back-office ali pro time de vendas, né? E aí eu acabei saindo dali, da Goodyear, eu fiquei 2 anos como estagiário, depois mais um ano prestando serviço como terceiro na área de vendas. E aí saí de lá e aí, enfim, acabei indo para outras empresas, sempre trabalhando com trade marketing ou na área comercial, né? Mas nunca na linha de frente do comercial. Na linha de frente de verdade, eu acabei trabalhando quando eu entrei no iFood. Que legal, cara. Não, e você vê uma coisa que é muito importante, né? Porque assim, eu acho que parte da vida da gente profissional, um dos maiores problemas que a gente vai ter é lidar com problemas que a gente não tem controle. Então, por exemplo, liga um cliente pra gente com algum problema, muitas vezes a gente tem que entender o que está acontecendo, o momento do cliente, o drama dele, lidar com as emoções dele, porque isso pega muito em alguns casos, né? Para poder apresentar uma solução, que às vezes é uma solução já padrão, né? É uma solução padrão que atende a necessidade dele. Só que o lidar com a emoção do cara ali, né? Pô, teve um problema no pneu, sei lá, estourou o pneu, o cara tá no meio da marginal, não sabe o que fazer, e tá lá gritando ali, querendo resolver. Pô, você pegou essa barra logo de cara. Logo de cara. Cara, que legal. E assim, você imagina, né? A galera ligava lá e muitas das vezes o pneu precisava ficar, né? Em posse ali do parceiro, que depois levava para análise Cara, se a sua geladeira quebrar, né, e você mandar para assistência técnica, a empresa da geladeira não vai te mandar uma geladeira para você ficar com outra em casa, né? Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, sabia? Porque, por exemplo, você falou um exemplo clássico, geladeira e fogão. Acho que são os principais elementos ali que a gente precisa dar uma atenção extrema na hora pro cliente. Na maioria das vezes, a gente consegue solucionar o problema rápido. Sim. Né? Então, por exemplo,
se acontece algum problema, isso eu vou te falar que é muito raro acontecer, porque quanto maior a qualidade do produto, menor é o problema que ele vai dar pelo uso. Né? Então, eventualmente, quando acontece algum problema de incapacidade do produto, geralmente é no início dele, ou seja, foi instalar o produto e deu algum problema. Sabe? Às vezes, no meio do transporte, bateu, aconteceu alguma coisa, ou eventualmente até a carga de gás escapou por algum lugar e tal. Então, quando a gente faz a instalação do produto, ele é checado no geral. Na maioria das vezes, a gente já pega o problema do produto nessa hora mesmo, né? E a gente tem que solucionar rápido, né? Porque se a gente tem um problema diferente, que vai demorar muito a solução, quando a gente está falando já do alto padrão e do alto luxo, vira e mexe, você vai ter que fazer algumas coisas como essa. Ou seja, eu me recordo aqui de um caso que a gente vendeu uma geladeira de alto padrão e quando foi retirar ela tinha um amassado, que claramente foi de transporte. Né? Ou seja, tinha um amassado na caixa e um amassado no produto, muito leve. Né? Só que o que acontece? Esse era o último produto que estava no mercado e ia demorar para importar. O que a gente fez foi, nesse caso, a gente teve que abrir uma exceção, deixamos o produto lá, mesmo amassado. Quando chegou um novo, fizemos a troca. Certo. Né? Mas isso é um caso muito, muito atípico. Então, no mercado de alto padrão e luxo, você consegue dar um pouco mais de atenção com isso. Quando você está falando de um mercado tradicional, porra, quantos pneus vocês vendem por dia? Quantos clientes vão ter problema no dia? Né? Isso é muito mais complexo, né? Com certeza, com certeza. E aí a solução disso é dura. Né? Bastante. E aí, obviamente, que os clientes ficavam meio bravos, né? Você pode imaginar. Que eles ficavam Com bem certeza. chateados, né? Mas... Não, até porque não tem como, né? O cara vai ter que ficar parado por uns dias. Né? Aí como você vai lidar com essa emoção. Às vezes, até para falar um não, a gente tem que saber como vai falar. Perfeito. Né? Que senão a coisa... Não vai. Mas isso é muito bom, né? Porque dali você já foi para a parte de inteligência de mercado. Isso. Cara, saber solucionar problema no começo, com certeza te ajudou nas outras sequenciais dali, né? Sim. E isso mostra uma coisa interessante, né? Porque você falou um negócio que é muito importante, que eu friso isso. Os chefes estão vendo o que você está fazendo. Né? Os supervisores estão vendo a tua capacidade, estão vendo o que você está executando. Então... Conselho do meu pai, sempre tem alguém olhando. Então, mesmo que não tenha, sempre tem alguém olhando. É isso aí. E aí, tanto quando você faz uma coisa para entregar um pouco menos, ou entregar o que você já entrega. Quando você está entregando um pouco a mais, uma coisa diferente, pô, tem alguém olhando. Então isso é importante, é uma coisa que eu recomendo a todo mundo. Sempre que tiver, faz o 110%, entrega um pouquinho a mais, alguém vai estar olhando e tudo mais, para você deslanchar de um jeito diferente. É verdade. Né? E aí, depois que você saiu da Goodyear, você foi para onde? Eu saí da Goodyear, cara, eu fui para Hipermarcas, que hoje chama Hypera. A Hipermarcas, ela é um conglomerado de marcas, né? Então, entre elas, Monange, Hidratante Paixão, toda a liderança de adoçantes, preservativos, fraldas geriátricas. Tem muitas marcas, é um mundo de marcas aí para combater uma empresa brasileira, para combater as multinacionais do segmento de bens de consumo. Caraca, que legal, cara. Exato. E você já estava numa empresa, numa multinacional de cara. Né? Sim. A Goodyear já era uma multinacional. Sim. Logo no início. Como é que foi fazer essa mudança? Ou seja, sair do multinacional para um nacional que briga com o multinacional? Cara, tem acho que uma diferença bem importante entre empresas americanas e empresas brasileiras, né? Então, empresas americanas têm ali um padrão, né? Um playbook que ele chega já pronto e, cara, aqui é copy and paste, assim, né? Você pega ele pronto e simplesmente executa. Empresa brasileira, ainda mais a Hipermarcas, que ela já estava listada na Bolsa, ela, apesar de ser uma empresa brasileira, ela tinha uma pressão absurda de resultado, por resultado, Total. né, para os acionistas e tudo mais. Então, era um ritmo frenético, já era uma empresa grande, mas ainda com muita coisa para ser estruturada, assim, sabe? Sim. Então,
onde uns veem, né, um problema, outros veem uma oportunidade. Total. Então, como não tinha muita coisa ainda muito bem estruturada, quem lida bem com esse ambiente acabava assim se destacando. Sem dúvida. Então sem você dúvida. tinha ali várias oportunidades para fazer projetos, criar coisas do zero e tudo mais. E era legal que os líderes ali eles acabavam comprando as ideias ali contigo, sabe? Que Então foi legal. Não, um aprendizado bem importante para mim ali. E isso é um negócio que é muito curioso, né? É o ato de você conseguir improvisar e criar e pensar realmente. Até aquele clichê de pensar fora da caixinha, mas é verdade. Né? Sim. É você. O playbook é uma coisa que eu concordo contigo. Eu também não acho que ele. Não que ele seja ruim, mas até porque, principalmente nos cargos iniciais, o playbook ele é mais forte, porque você geralmente tem uma função mais operacional, né? Quando você vai subindo de cargo, mesmo nas multinacionais ou nas empresas americanas, pelo menos essa foi a minha experiência até hoje, isso vai diminuindo, né? Até porque você começa a ter que tomar decisão e a decisão já está fora do playbook, Sim. né? A decisão já envolve muita coisa, né? Agora, na brasileira, cara, eu concordo totalmente contigo, porque você tem assim, brigar com empresa multinacional não é fácil. Né? Brigar com um cara muito grande também não. E essas marcas que você falou são referência na sua área de atuação. Sim, sim. Né? E, pô, Tem uma penetração gigante em classes CD no Nordeste e não por nada, é porque são marcas líderes em muitos dos estados aí fora do eixo Rio-São Paulo, sabe? Então é uma venda violenta, assim, violenta. legal. Não, isso é uma coisa que é curiosa, né? Porque ó, existe uma coisa que a marca, quando ela tem a sua qualidade, não estou falando que é a melhor opção, né? A melhor qualidade de todos, mas ela tem uma qualidade que é muito estável, né? Você falou, eu gravei o nome da Monange aqui que você falou, por exemplo. Pô, essa é uma marca que ela ficou extremamente massificada, né? Eu não lembro de ninguém falando mal dessa marca. Exato. Né? Então, assim, você tinha um produto que ele é sinônimo de qualidade, é vendido para várias classes, né? Enfim, no seu mercado concorrendo de alto nível. Então, isso é muito legal, né, cara? Muito, muito legal. E aí eu acho que é legal também porque a minha função lá eu atendia especificamente o canal de farmácia, né? E aí, de novo, saindo de São Paulo e Rio de Janeiro, cara, ia para redes enormes no Nordeste, de farmácias, até tem até outros varejistas de supermercado. Cara, era bizarro, assim. A aceitação do produto, a venda. legal. O cara fala assim, ó, a minha gôndola, ela não funciona se eu não tiver produto XYZ de vocês, assim. Eu preciso ter os produtos para minha gôndola ser rentável. Então, Que legal. a gente fazia um cálculo de uma gôndola rentável do ponto de venda do cliente, sabe? Então, precisava desses produtos para o negócio parar de pé. Rodar. Cara, isso é uma coisa legal também, né? Porque quando a gente fala realmente do eixo Rio-São Paulo, até colocam Paraná ali no meio também, até o Sul tem um pouco mais de... eu não posso usar a palavra profissionalismo porque não é essa palavra, mas eu digo um pouco mais cheio de processos, digamos assim, né? Tem algumas coisas um pouco mais definidas. Agora, pô, você vê, você tá falando de que ano isso aí? Isso era 2011. Cara, 2011. Você vê como o mercado Brasil ele é vibrante em todos os pontos. Por mais que existam diferenças, a gente sabe que existem as diferenças na questão de giro econômico, né? Até em matéria de densidade populacional mesmo, Sim. desses estados para alguns outros, onde você tem uma densidade mais espalhada, né? E aí a dinâmica de mercado muda completamente. Hoje, pelo iFood, acho que você pode dizer melhor do que qualquer coisa, né? Sim. Mas assim. Você tem um país que a economia dele é muito vibrante, né? Ela tem oportunidade para você empreender em qualquer canto, né? Fazendo um monte de coisa. E é isso. O cara da farmácia lá no Nordeste, o cara sabia que a gôndola dele, para ele funcionar, ele precisava de tal produto. É um aprendizagem, é um aprendizado de mercado que você só ganha na prática, na sua maioria das vezes. Sim. Né? E é maravilhoso você ter isso. E o Brasil tem muito talento nesse aspecto, né? Eu acho muito legal ouvir sabe, essas experiências, porque a gente aqui trabalha com o Brasil inteiro, né? E a gente vê mercados
assim, diferenças gigantescas de mercados e oportunidade em vários lugares, né? Então, cara, quando a gente ouve isso de 15 anos atrás, quase, já com um produto que é de varejão, né? Varejo tradicional, é muito legal, cara. É muito legal isso. Demais. E aí você ficou lá até quando? Lá eu fiquei até 2014. E aí, em 2014, aconteceu um fato bem curioso, assim, na minha vida, né? Porque eu sempre tinha um sonho de trabalhar na Nike. Que legal, cara. Gostava de esporte, tinha aquela coisa do aspiracional da marca e tudo mais. A Nike, né? a área de aspiração é fenomenal. Assim, Espetacular. poucas marcas acho que conseguem, né, causar no consumidor e nas pessoas o que a Nike traz com os filmes e patrocínio de atletas que são lendas dos esportes, né? Não, total, né? E aí eu até vamos trazer para o Brasil um pouco mais, assim, até. Se a gente for considerar os concorrentes da Nike, né, em matéria de qualidade de produto, eu não vou nem entrar nesse aspecto, porque tem qualidade em vários lugares, né? Sim. Mas em matéria de, cara, as campanhas, a conexão que a Nike realmente busca com o consumidor, como não lembrar, a gente pode citar aqui, falando em Copa do Mundo, por exemplo. Pô, a gente pode citar 5, 10 propagandas que a gente vai lembrar de cada uma delas, e elas são propagandas que marcaram a gente. Copa de 94. Pô, 94, 98. 98. 98 era aquela. Tô lembrando aqui, o exercício de improviso aqui, mas 98 acho que era o jogo de futebol no aeroporto, não era? Eu acho que era. Acho que era. Pô, legal demais. Aí, e você teve vários outros, né? 2002, tudo mais. Lembra até que tiveram campanhas que surgiam com um jogador, aí o jogador não era convocado, se machucou, qualquer coisa assim. Eles faziam uma outra com outro jogador, né? Eu me recordo, acho que foi 2010, acho que era aquele. Não lembro se era o Ronaldinho que tinha feito uma propaganda e depois fizeram com outro jogador. Eu acho que foi. Acho que foi isso. Não lembro se era. Bom, enfim. Aí também a memória tá um pouquinho falha. Mas é uma marca realmente que ela tem uma conexão muito forte com. Vou colocar aqui atrás. Michael Jordan, por exemplo, você fala no basquete, a Nike ficou presente, acho que até ainda é a marca, não sei se é ainda, mas ela ficou presente por muito tempo, né, no mercado e ficou muito famosa, né? Sim. Muito forte. Então, puta, essa conexão que você tem, Exato, você tinha vontade, é espetacular, né? Pois é, e aí rolou um flerte em 2014. Que legal, cara. Apareceu uma oportunidade, eu até cheguei a fazer um processo e tudo mais, mas acabei não passando. Era uma vaga que eu tinha 50% de fit ali com o perfil da vaga e acabei optando por não ir. Mas eu acabei indo para outra empresa de bens de consumo, que é a Mars, ou Master Foods, né? Que é a empresa que fabrica o M&M's, Twix, Snickers e tudo mais. E aí eu acabei ficando por um ano lá, né, na Mars. E aí no final de 2014, eu gostei muito de trabalhar na Mars, assim, foi uma baita escola para mim também. E aí, cara, no final de 2014, a Nike voltou a entrar em contato comigo, já com uma vaga que era praticamente, né, o meu perfil ali. E aí acabou rolando e fiquei ali 2 anos e 8 meses, mais ou menos, na Nike depois. Cara. Tive a oportunidade de conhecer a sede da Nike nos Estados Unidos. Então, que legal, cara. 3 vezes eu consegui ir pra lá e, assim, para quem gosta de esporte ou para quem gosta de marketing, qualquer coisa ligada à Nike, é um parque de diversões, assim. É muito legal mesmo. Que legal. Não, sabe uma coisa que aqui tem muita coisa que é muito legal. Eu tive um professor nos Estados Unidos, chamava Mr. Rodney. E ele tinha trabalhado no marketing da Nike em Miami, né? E ele falava super bem, ele falava com muito carinho da marca, né? Também por esse ponto. Eu nunca fui aquele cara tão ligado em esporte, né? Eu gosto de jogar, gosto de brincar, gosto de fazer meu jiu-jitsu e tudo mais, mas nunca fui tão aficionado por isso. E é legal, cara, eu tô vendo o mesmo sentimento de carinho que ele tinha em ti. E você falou uma coisa que é muito legal aqui, né? Você fez uma entrevista, não deu certo, só que assim, você continuou entregando na entrevista a coisa. Você mostrou tudo que você tinha para mostrar ali. E depois esse casamento rolar na frente. Cara, que legal, cara.
É, Que muito legal. doido, né? E É. aí, o curioso também nessa história é que o mesmo diretor que me entrevistou um ano antes, ele acabou me contratando depois, e ele tinha o meu currículo de um ano antes, com todas as anotações que ele fez e tudo mais. Eu achei legal, assim, ele lembrar, ele falou assim, cara, eu já sei quem é você, eu já sei das suas qualidades e tal, pra mim você tá validado, só vai ter que falar com mais um fulano ali. Mas assim, para mim agora eu tenho a vaga que é perfeita pra você e eu gostei de você desde o ano passado. Que E aí legal, cara. acabou dando certo. Eu fui muito feliz nesses quase 3 anos que eu fiquei lá. Cara, isso é muito legal, né? Esse realmente é um diretor que ele busca a conexão das pessoas. Isso é muito legal. Exato. Porque eu acho que esse é o sinônimo ideal para você montar uma equipe. É você não só buscar só as qualidades técnicas da pessoa, porque a qualidade técnica, obviamente, você precisa ter, mas você também aprende, adquire com o passar do tempo. Agora, pô, às vezes você tem aquela coisa de, puto, o santo bate tão bem. Você fala, puta, não é agora, mas vai ser lá na frente. Deixa eu guardar isso aqui, deixa eu colocar na pastinha azul aqui, esse currículo aqui eu não vou dispensar. Isso é muito bom, né, cara? E o que você fazia lá? Lá praticamente eu era como que eu posso dizer? Um analista de produto. E aí, a cada 3 meses, a Nike, ela vende uma coleção nova pro varejo, né? Então, na época eu atendia a Paquetá Esportes, que é uma rede de artigos esportivos do sul do país. Depois eu atendi por um tempo a Netshoes também. Que E legal, aí, cara. as redes têm ali um executivo de conta, né? Que ele é a ponte entre a Nike e a rede. E eu acabava meio que sendo um cara ali que ajudava o executivo a vender a coleção ali para a rede de varejo, né? Então, Que legal. a gente recebia a coleção no nível produto, SKU mesmo, e meio que fazia uma sugestão de venda da coleção toda para aquela rede e assim, valorizava isso. Então eu tinha um par meu que ele era o business planner e eu era o assortment planner, né? Então eu pegava o sortimento de produtos, fazia o plano do business planner virar produto e a gente entregava isso para o executivo de conta para ele ir vender lá para a rede. Então a Pô. gente trabalhava meio que em um triozinho ali. Que ironia, pra quem não queria fazer conta, você fazia conta pra caramba, né? Era conta o dia inteiro, a minha vida inteira era conta. Que legal, cara. Cara, essa área é uma área muito complexa até, né? Porque quando você tá falando de lidar com varejistas, eu tô do lado do varejo, né? Você tem loja A, B, C e D, que vai ter um sortimento de produtos diferentes para cada um. Sim. Né? Vai ter loja que vai vender mais a cor. Tudo bem, tem os produtos que são coringas, mas você vai ter, sei lá, metade desses produtos. Essa loja sabe vender bem o azul. Vai saber por quê. Ele tem lá a linha dele de venda, o jeito dele de vender. Sim. Né? Às vezes a equipe dele gosta muito dessa cor, vai saber. Né? Mas você tem muito. Essa análise ela é muito importante, porque senão você também prejudica o negócio em cadeia, né? Porque se o seu varejista não vende, você não vende a reposição para ele. Exato. Você não vende a reposição para você, você não compra da fábrica. A fábrica tá travando, a fábrica travou, opa, aí a coisa começa a complicar. No geral, essa ponta de escolher os produtos, cara, é uma responsabilidade tremenda, né? Quantos anos você tinha nessa idade já? Deixa eu fazer as contas aqui. 2014, eu tinha praticamente menos 10, né? Então tava com 27, 26 para 27 Pô, anos. 27 anos, cara. Decidindo. Isso é. E a gente tá falando de uma marca que, na maioria das vezes, é âncora para loja, né? Sim, sim. Você vai decidir, vai ajudar a decidir o sortimento desse negócio. É uma responsa também bem. Continua sendo. A parte de solucionar problema ainda continua desde a base, né? Sempre resolvendo o problema e mais do que isso, né? Pensando em formas de solucionar esses problemas, né? Isso é o mais Então acho importante. que Isso é o mais importante. o problema ele sempre vai existir, mas a forma como a gente encara o problema e como a gente pensa em soluções, acho que também é super importante. Total. Não, e quando a gente fala na questão de solucionar, por exemplo, muitas vezes nesse caso você está solucionando um problema que você nem tem ainda, né? Que é esse produto eu tenho que já prever que ele vai vender e como ele vai, assim, como que o varejista vai expor ele, vai desenhar para ele ter o resultado. Perfeito. Tinha né? problemas bons, assim, né? No caso, sei lá, uma camisa nova do Brasil.
E às vezes a gente pegava o histórico da Copa do Mundo anterior, projetava para frente. Cara, só que aí o Brasil... Exemplo, o Brasil ia lá, caía na fase de grupos. Cara, ficava encalhada a camisa. Não, graças a Deus isso não aconteceu. Isso nunca acontece, pelo amor de Deus. É. Não é fase de grupo, não. Aí, numa próxima Copa, acho que na última Copa foi recorde de venda de camisa do Brasil, porque tava todo mundo, né? Que legal. Ah, o adulto Ney, o Brasil vai ser hexa, não sei o que. Foi, tipo, recorde histórico de venda de camisa do Brasil. E, cara, muitas lojas... Né, eu já não tava mais na Nike, mas muitas lojas ficaram sem camisa por muito tempo. Por quê? Porque é uma demanda que Foi difícil de comprar. É imprevisível, assim, sabe? Porque também tá vinculada à paixão, a outras coisas. Então, é um negócio que não dá para medir de maneira alguma, sabe? Não, total. E você falou uma coisa que é muito emblemática, né? A Copa do Mundo pra gente, tudo bem. Nos Estados Unidos vai ter o Super Bowl, vai ter as finais da NBA. Tem uma movimentação gigantesca também em cima. Eles mesmos participam também da Copa do Mundo, a próxima é lá, né? Mas a Copa do Mundo pra gente, ela é uma movimentação gigantesca, não só em esporte, né? Você tá falando em esporte, em eventos sociais, em lugares, em bar, mercado. Você tá falando num contexto geral um da ecossistema, coisa. né? Total. E você já conseguir olhar isso, projetar isso direito, para que não falte a camisa, bom, ainda bem que você não estava mais lá, porque dessa vez faltou, você não estava lá. Não foi sua culpa. Na anterior estava tudo certo, então maravilha. É isso né? aí. Essa forma de agir é aquela coisa. O varejista fica maluco quando ele está com uma demanda vibrante de cliente Perdendo querendo venda, comprar, né? e ele não tem o produto. É. Né? Pô, é uma frustração tremenda. Né? Então você sempre tem que fazer esse exercício para conseguir ter o produto num preço justo, tudo mais, em estoque bom, ou o estoque mais acertado possível. Mas, cara, você perder demanda é muito complicado. Frustrante, né? Muito. E aí, de lá, você começou no iFood. De lá eu comecei no iFood. Que legal. Entrei no iFood no final de 2017. Putz, era uma aposta ainda, né? Foi meio... Não, o iFood, nessa época, ele ainda era pequeno, não era? O iFood nasceu em 2011, né? Então, quando eu entrei lá, o iFood tinha pouco mais de 600 funcionários, mais ou menos. Não, já era uma empresa muito grande. Já. Já era grande. E aí, na época, fazia os seus 10, 11 milhões de pedidos por mês. Então, já tinha um volume considerável. Massa crítica boa aí, né? Mas ainda tinha muita oportunidade ainda de expansão, né? Para outras cidades. Mas eu entrei em novembro de 17 lá, como executivo de vendas. Então, foi a primeira vez que eu fui pro front de verdade, ser ali o elo entre a empresa e o parceiro ali, o restaurante, no caso, né? E como é que foi essa mudança de sair da parte só estratégica para vamos botar a coisa para acontecer mesmo? Cara, eu gostei, assim. Ali eu aprendi, acho que com toda a minha trajetória que eu tive, né? Desde o início ali, tendo que lidar com problemas, como você comentou. Tive o trato com o público ali no saque. Depois eu tive a parte mais analítica, inteligência de mercado e trade marketing e tal. Acho que eu fui meio que me lapidando para conseguir lidar com, né, grandes empresários do nosso país, né? Então, Com certeza. eu entrei ali no iFood cuidando da Subway, né? Então, que legal, cara. Foi bem bacana, assim, uma experiência também muito legal para mim. Logo depois eu fui cuidar da Trend Foods, que era detentora do Charlie Box, Gendai e outras marcas de comida japonesa também. E, putz, eu acho que eu me descobri, assim, um lado meu que eu não sabia que eu tinha, que era o lado comercial, o lado de negociar. Então, foi bem legal eu redescobrir ou descobrir esse lado que eu acabei trilhando lá atrás, quando eu decidi pelo marketing. Não imaginava que algum dia eu ia também fazer esse tipo de negociação, intermediação, negociar contrato e tudo mais. Então, foi bem bacana. E também tinha um lado operacional, né? Que era um lado ali de colocar mais lojas para dentro da plataforma, e aí precisava de uma padronização de cardápio, senão a loja vai entrar meio que com um cardápio, né, não muito bonito, não muito legal. Então, tive também essa trajetória aí e como lidar com
com isso tudo ao mesmo tempo. Que legal. Não, e isso é uma coisa que eu assim, dá pra ver. Assim, que você tem talento pro comercial, quem te conhece já sabia há bastante tempo. Mas, obviamente, a gente tem que se descobrir e achar o momento certo da coisa. Porque Exato. querendo, assim, a gente fala na parte comercial e fala que o comercial é só vender, eu vou ser muito sincero, eu discordo um pouco disso. Porque o comercial, ele é se conectar com o cliente a fim de solucionar um problema. Eventualmente, esse problema é venda. Né? Você vai vender uma coisa para ele para solucionar um problema. Né? Só que isso é uma coisa que, se você for pegar toda a sua carreira de ponta a ponta, você estava sempre fazendo conexão com o cliente e sempre desenvolvendo alguma coisa. Mesmo que quando você está fazendo a parte de inteligência de mercado, tudo bem, talvez ali você estivesse um pouco mais distante do contato direto com o cliente. Mas mesmo assim você ainda tinha que se conectar com toda a estrutura comercial, saber nome de cada uma das revendas e tudo mais, para você conseguir ter o seu resultado, né? Exatamente. Então, assim, quando eu acho que a palavra lapidação ela é ótima, né? Ou seja, cada pecinha foi um a mais ali, né? Foi alguma coisinha que foi somando para você se formatar como você é hoje, né? E, cara, você falou nomes de clientes aqui que são clientes que são muito emblemáticos, né? Pô, Subway, se eu não me engano, é a maior rede de fast food do mundo, né? Ou já chegou a ser, se eu não me engano, né? As marcas Sharing Box e tudo mais, você tem a figura clássica do Newton Chiba, né? Que é bom, um Shark Tank, né? Que Sim, ficava sim. lá. Ou seja, Tive o já prazer de conhecê-lo e fazer que reuniões com legal, ele. cara. Sim. Cara, eu vi uma palestra dele uma vez que ele contou a história dele sobre a mochila do Shining Box quando começou e tudo mais, que foi, segundo ele era a primeira mochila com zíper lá que já tinha o isopor e tal. Sim. É, e sempre sempre que eu via ele falando, né? é, ele sempre só falava de negócios de uma forma muito clara, né? Muito humana, muito o jeito dele de falar, mas você tinha muita originalidade ali na coisa, né? Do que a TI. Era uma responsabilidade gigantesca você lidar com esses caras, mesmo dentro do iFood, né? Porque, imagina, você tem. Ah, beleza. Você tem o Subway, como é que funcionava? Pô, o cara podia escolher cada um dos toppings lá que ele podia ter, já eram os lanches prontos, pô. Você pode ir 30 vezes no Subway e pegar 30 lanches diferentes com o mesmo sabor, né? Dependendo do que você vai pegar ali para colocar junto, Sim, né? sim. Então, realmente, essa questão de juntar o cardápio é complexa, né, cara? Era complexo padronizar e aí, enfim, era bem, bem desafiador, mas deu tudo certo. No meu primeiro mês de iFood, assim, tinha uma demanda lá, né, da Subway, no caso, que me exigiu trabalhar praticamente 12 horas por dia, assim, e tá tudo bem, tá? Eu cheguei lá com gás, com tesão, gostava do que eu estava fazendo e aprendendo a cada dia. E fui indo, fui indo, e aí apareceu uma oportunidade para eu assumir uma coordenação Que legal, cara. no primeiro time de expansão comercial que o iFood teve em 2018 para 19. Só que aí, qual que era, né, o job ali, o que precisava ser feito? Cara, viajar toda semana, de terça a sexta, pelo menos. Segunda-feira era um dia ali mais de planejamento da semana, e aí terça pegava o avião, viajava, atendia assim, todas as regiões ali, Centro-Oeste, Minas, Rio, Espírito Santo. Então, cada semana eu estava em uma cidade e ficava praticamente a semana inteira fora, captando novos restaurantes. Então, foi minha primeira experiência como um líder, como gestor. Que legal, Então, eu cara. tive a oportunidade de montar minha equipe do zero, né, aperfeiçoar ali a questão de entrevistas, né? Nunca tinha feito uma entrevista, nunca tinha contratado Que ninguém. legal, cara. E aí também foi todo um processo ali que eu tive o apoio, obviamente, da minha liderança, até do time, nosso time de people, do iFood ali, de RH. Eles são, Enfim, são, são conhecidos por ser muito bons nessa área também, né? muito Ah, bons, assim. Aprendi sigo aprendendo até hoje com o que pessoal. legal. E aí Não, consegui montar a equipe e aí fomos desbravar o Brasilzão afora, né? cara, e isso é uma coisa que é curiosa, né? Porque uma das coisas que eu mais ouço, em geral, assim, na época, sei lá, 20 anos atrás, eu ouvia de muitas pessoas, muitos amigos, que era, pô, meu sonho é trabalhar viajando, né? Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes isso teve no,
numa discussão geral, assim, fala, pô, meu sonho é trabalhar viajando, estar cada dia num lugar. Gente, depois do primeiro mês, você já... É muito complexo, assim, trabalhar viajando não é viajar. É, assim, é gastar uma energia tremenda para você se locomover até um lugar, trabalhar dentro do prazo que você tem e voltar a tempo de pô, conseguir descansar no final de semana. Era isso. Né? Não é fácil, não, cara. Não é fácil, Não é cara. fácil, não. E assim, e o viajar, né, trabalhando, você não vai turistar, né? Exato. Então, cara, e assim, ainda mais no nosso segmento, quem dita ali o horário da reunião é o parceiro. Sim. Então, se eu vou numa hamburgueria e o cara só pode atender a gente depois que ele fechar, a gente vai fazer a reunião com o cara ali 11 horas, meia-noite. Enfim, já fiz reuniões em áreas de risco, porque é onde o parceiro tava e a gente precisava captar. E, cara, e faz parte do É, trabalho, assim, sabe? sim, Não coloquei a minha vida em risco em nenhum momento. sim. Mas eram zonas que, assim, precisava saber onde estava. Então, sempre o executivo ali que cuidava da região sabia onde a gente podia Sim. entrar, onde não podia entrar. Mas tinha um nível ali de perigo que a gente precisava saber que a gente estava correndo, E sabe? fora o ponto de você não conhecer o lugar, né? Porque Exato. às vezes talvez não seja nem a palavra talvez não seja nem perigo, mas assim, pô, você tá indo numa região que você não conhece. A gente tá em São Paulo. É, Com todo respeito, todo mundo que tá em casa, que mora em São Paulo sabe. Tem lugar que você vai, tem lugar que você não vai. Tem hora que você vai num lugar, tem hora que você não vai, né? Só que assim, a gente tá numa região nossa aqui, a gente conhece o nosso dia a dia aqui. Aí você vai para um lugar que você, muitas vezes, provavelmente você foi a primeira vez no estado que você foi nesses lugares. sim, sim. Uma cidade uma coisa é uma capital que até você talvez tenha uma estrutura um pouco melhor. Você vai para cidades um pouco menores, um, é importante você ter esse executivo realmente conhecendo a coisa para garantir que tudo vai funcionar bem e até também para poder abrir portas, né? É poder falar, pô, Falar a língua a língua do lugar. do lugar ali. E até porque, quando a gente fala em questão gastronômica, né, questão culinária, a gente tem, porra, são 26 países aqui, né, com diferenças gastronômicas em todo lugar. Ou seja, muita coisa que funciona aqui em São Paulo, aqui em São Paulo talvez funcione em tudo, né, porque tem tanta gente aqui, é uma coisa tão grande, mas muita coisa que vai vender aqui não vai vender num lugar A, B ou C, vai ter comida muito regionalizada. Eventualmente precisa de um tipo diferente de cardápio eletrônico ali para funcionar, Sim. né? Todas as adaptações são complexas de se desenvolver, né? E você ficou viajando por quanto tempo nessa onda aqui? Fiquei nessa aí por um ano, cara. Um ano viajando toda semana e, assim, o meu prazo de validade era um ano. Foi o máximo que eu suportaria Eu ali imagino, na cadeira, eu imagino. porque Não, de não é fato não é fácil. fácil. Não, não Não é é fácil. fácil. Até porque, assim, você tem uma questão, assim, todo executivo e empresário de alto nível que eu conheço, em algum momento teve que entregar parte ali da saúde para funcionar. Dormia mal, fazendo não sei o que, não sei o que lá. Você viajando desse jeito, com certeza você ficava numa situação assim, né? Sim. Mas é aquilo lá, você tem que ver até onde você aguenta e também, obviamente, você vai no dia a dia se adaptando, melhorando. Com certeza no último mês que você foi, tinham coisas que você fazia, dinâmicas que você usava até para viajar, que facilitavam a sua vida que no primeiro mês você não sabia. Até de montar Exato. mala, um exemplo, Sim, né? total. Mas você não sabe o valor que eu dava pra dormir na minha cama quando eu voltava, cara. Eu sei Era como é muito que bom. é. Era muito bom. Eu sei como é que é, cara. Cara, eu sei muito bem como é que é isso, cara. A gente, quando a gente tem eventos aqui que a gente precisa viajar e ficar muito tempo fora, muitas vezes você tem eventos que são grudados, né? Eu não posso nem reclamar dos lugares que eu vou, porque aí vira e mexe eu consigo um dia ou outro para turistar, né? Certo. Como eu tô indo em visitar feira ou visitar fábrica e tudo mais, a gente consegue até um pouquinho, turistar um pouquinho. Só que você não turista muito, né? Eu sei que o que você mais faz lá é trabalhar e se relacionar com as pessoas. Agora, você fica aqui, às vezes eu ficava 15 dias fora. Nossa, eu chegava a sonhar também com a coisa. Eu nem viajava tanto quanto você viajou, né? É. Meu ritmo de viagem era muito menor, né? Então eu super entendo essa questão de valorizar o seu banheiro e a sua cama. O banheiro também é uma coisa que eu sempre lembrava com muito amor, digamos assim, né? É, com muita razão. E aí, depois disso, como que foi sua evolução dali? Dali.
eu recebi um convite, na verdade, uma missão para assumir uma cadeira de coordenação em Porto Alegre. Essa fase eu lembro dessa fase. É. E aí, a coincidência foi que foi bem no ano da pandemia, né? Então, Eu lembro disso. em janeiro de 2020, eu me mudei para lá, então lotei meu carrinho com um monte de coisa, mala, tal, parti Porto Alegre, né? E aí já era um trabalho um pouquinho diferente, porque não era essa questão de viagens e o segmento de expansão de restaurantes. Ali era um trabalho meio que ainda tinha ali uma demanda para ser captada de novos restaurantes, mas a gente já tinha um time que faz um trabalho de consultoria para os Que restaurantes legal. e um serviço de pós-vendas. Então eu tinha parte do time que fazia captação de restaurantes e uma outra parte que fazia um trabalho de farmer ali, O de Farmer Hunter, pós-vendas. né? Exatamente. Inclusive, essa é a melhor definição, a melhor estratégia comercial macro que eu vejo é o Hunter e o Farmer. É É a isso. melhor coisa que tem. E aí tinha um time, metade fazia uma coisa, metade fazia outra. Foi bem legal, assim, eu ter ali até março, antes de fechar tudo, né? Um tempo para conhecer a cidade, viver a cidade, saber como ela se comporta no final de semana, entender quais eram os pontos quentes ali de delivery, onde vende mais, onde vende menos. Conhecer a carteira também, que né, o meu time atendia e, por consequência, acabava sendo minha também. Porque tem uma questão ali, todo mundo sabe, né? Com o pessoal do Sul, que o pessoal é bairrista e tudo mais. E de fato É, mas quando você consegue ganhar a confiança do é. pessoal, putz, eles são muito, muito, muito agregadores, assim. Só faltava o pessoal me chamar para almoçar no churrasco de domingo de família, que é uma tradição lá do Sim. gaúcho, sabe? Então eu fui muito bem recebido, assim, tanto pelo time quanto pelos parceiros. E aí, enfim, mais para frente a gente chega nesse ponto, mas depois dessa cadeira eu rodei vários outros lugares e hoje eu acabo atendendo o Sul também na minha cadeira. Que E eu tenho legal. relação que eu tive com a galera lá de 2020, eu tenho relação até hoje pela boa relação que eu deixei quando eu saí Mas dessa cadeira, isso é sabe? fundamental. O que você faz, o que você fez há 20 anos atrás ainda vai, muitas vezes, em algum momento, ele vai fazer algum vínculo. Eu Sim, concordo, sim. mas totalmente com isso. E isso é uma coisa que é muito legal. Eu concordo totalmente contigo também. Às vezes eu sou voz vencido nesse negócio. Porque, cara, eu sempre me dei muito bem com o pessoal do Sul. Eu sempre senti muita receptividade deles, mesmo quando ia passear ou tudo mais. Até, obviamente, nas relações de negócio. E aí eu vou dizer isso do sul inteiro, não digo nem só de Porto Alegre, o paranaense, falam que o curitibano é meio na dele e tudo mais, cara, eu sempre fui muito bem recebido lá em assim, literalmente em todos os lugares, né? E eu acho que às vezes isso também está um pouco na gente, o quanto a gente tá disposto a abrir portas. Né? Porque assim, às vezes você não tá tão. Tem gente que não tá tão disposta assim, a abrir porta. Então, se a porta tá meio fechada, você deixa a porta fechada e fala Sim, que fechada. claro. Agora, você tá disposto a abrir portas e a porta um pouquinho, você tenta dar uma importante. As pessoas abrem também, né? Eu, pelo menos, acredito muito nisso. E me diz uma coisa, cara, você tava na pandemia. Isso eu lembro que a gente conversou. Eu lembro um dia que a gente abriu logo quando fechou tudo, que a gente abriu um Google Meeting da vida com todo mundo para conversar. Eu lembro que você estava lá, eu não vou esquecer, você estava sentado na cama, até com o computador na frente ali, conversando com a gente. Cara, como é que foi isso aí, cara? Porque, assim, a pandemia ela já foi complexa para todo mundo, Sim. né? É, por mais que os desafios profissionais fossem desafios extremamente exigentes, mas existia um caminho profissional ali para tomar, cara, como é que foi essa parada de ficar longe da família, né? Por mais que a gente já estivesse longe, a gente não conseguia encontrar a maioria das vezes, né? Mas como é que foi isso aí pra ti, cara? E falando mais na parte você mesmo, assim, pessoal. Tá longe de São Paulo e tá no meio da pandemia onde, cara, todo mundo tinha um ponto de interrogação em qualquer coisa que acontecia. Cara, tem um fato também que eu acho que foi muito, muito, muito importante ter acontecido e você fez parte disso, inclusive, né? Que foi quando a gente começou ali a juntar a galera
jogar Com certeza. o COD ali juntos e tudo mais. Isso é sensacional. Foi uma coisa que manteve a gente com sanidade, né, cara? Manteve a gente com sanidade, assim, e aí, né, o grupinho ali com a galera ali do Warzone e tudo mais, cara, era praticamente trabalhar de dia e à noite pra esparecer enfim, deixar a cabeça ocupada com alguma coisa. E de fato eu fiquei sozinho desde janeiro até maio, porque ainda assim, quando depois que fechou, né, tudo em março, não tinha opção de voo, né, Aham. para São Paulo. E só foi ter voo para cá em maio. Então ainda assim eu fiquei 2 meses de fato trancado, porque nem pra rua a galera tava indo. Só ali no finalzinho de abril, começo de maio, que começou a liberar alguma coisa, mas assim, eu saía pra correr, porque era também outra coisa que eu treinava em casa, sozinho, fazia um treino ali e corria Eu na rua. lembro. Ele fazia, foi uma época que tava todo mundo até fazendo. Todo mundo. Seguia, tinha um aplicativo, não Mad tinha? Bars, eu Esse lembro. aí. Todo mundo É, fazia lá, o Clelhão postava os treinos e tal, aí eu é comecei a verdade. treinar também e correr na rua, porque, putz, era o que eu precisava também para ter uma sanidade mental, assim. E o grupo ali da galera, as besteiras que a gente falava enquanto a gente jogava ali, foi o que ajudou a me manter no prumo, assim, nos trilhos, né? Claro, É, muita saudade ótimo. da família e tudo mais, dos meus pais, mas acho que a gente conseguiu lidar graças a Deus, em maio, eu consegui voltar para casa dos meus pais e fiquei com eles aqui por um longo período ali. Não, é isso que você falou. Essa questão da conexão, essa é uma coisa muito importante, viu, gente? Porque assim, o teu equilíbrio emocional, ele tá muito pautado tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, né? E esse momento que a gente teve lá de entrava para jogar, cara, a gente tava vendo nossos amigos todo dia. A gente falava com todo mundo. Não sei se você teve essa impressão, mas assim, eu me recordo a primeira vez que eu fui encontrar o pessoal, depois quando liberou a coisa, 6 meses depois que a gente tava, que tinha fechado tudo, 5 meses, não me recordo exatamente, mas quando a gente se encontrou, a gente bateu um papo, pô, parecia que a gente tinha se visto ontem, É, sabe? Porque a gente falava tanto, a gente estava junto, mesmo que de forma virtual, uma forma muito consistente, né? Isso realmente dava um equilíbrio muito bom aqui pra gente. Cara, a gente precisa de equilíbrio até porque a exigência profissional nessa época foi tremenda, né? muita. Assim, eu te digo, por exemplo, o consumo do próprio iFood foi muito grande, né? Imagino que para vocês que estavam dentro, o caminho de conseguir entregar um resultado, dadas as limitações da coisa, a adaptação rápida de restaurante, provavelmente teve muita gente que entrou na plataforma, tô chutando aqui, né? Não sei se Não, foi isso é um aqui. fato, é um Cara, fato. muita gente deve ter entrado a toque de caixa. E, cara, para dar vazão disso também era. Acredito que eu lembro que vocês trabalhavam muito também mesmo no período de pandemia, né? Sim. Agora, como é que foi essa parte da pandemia para vocês do iFood? Além desse volume de trabalho todo que teve, né? A gente. Primeiro, a gente tinha um time interno que trabalhava no escritório de São Paulo que do dia para a noite precisou ser realocado para suas casas, né? Então, muita gente não tinha computador, não tinha capacidade ou possibilidade de pagar uma internet, tá? Então, a decisão que a alta liderança tomou foi: "Putz, todo mundo vai para casa". Eles já definiram um prazo que nós ficaríamos, né, em home office, né? Tinha muitas empresas que, quando abria, mandava todo mundo para o escritório. Aí fechava e voltava. O iFood definiu, não, ó, até X data, pelo menos todo mundo vai trabalhar de casa. Para isso, a gente vai disponibilizar uma verba para ajudar a pagar a conta de luz, né? Porque, enfim, você vai acabar usando ali. Ajudar a custear uma internet. Vamos ajudar cada um montar o seu cantinho iFood. Então, para você comprar uma escrivaninha, uma cadeira, um headphone. Então, o iFood ajudou a gente com isso também. E a gente precisou aprender a trabalhar todo mundo à distância, 100% à distância, né? E aí, imagina que a gente teve esse movimento interno e o movimento que veio de fora para dentro, que foi, para quem era restaurante, era a única forma de vender É, durante muito tempo. é. Então, quem nunca teve delivery precisou aprender a fazer. Quem já tinha
Precisou ampliar, né? começou a vender mais. E o segmento como um todo se desenvolveu anos em meses. Tanto no sentido de profissionalismo, no sentido de fornecedores, então fornecedores de embalagens, de insumos, cadeia logística que precisou ser criada para você melhorar a distribuição de um insumo para um determinado para uma determinada região do país. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu que acabou impactando o nosso segmento. E o iFood, ele praticamente dobrou de tamanho, tanto em venda quanto em pessoas, ao longo da pandemia, né? Então, foi um negócio maluco, assim, que a gente não se orgulha de maneira alguma de falar que foi um crescimento em cima da situação como a situação aconteceu. Ninguém Mas queria que a situação tivesse existido. ninguém queria, mas que precisasse disso para ter crescido dessa forma. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa. Querendo ou não, a situação ela criou uma demanda. Ela criou uma demanda e ela trouxe, por um lado, foi muito ruim, por outro lado, ela trouxe sustento para muitas famílias, Exato. para restaurantes, para E entregadores. com certeza fez muito restaurante se obrigar a inovar. Né? Sim. Porque, pô, assim, provavelmente muita gente estava lá com o seu restaurante, vivendo com a sua freguesia e tudo mais. Não digo os grandes e os mais novos, mas a gente tem dentro, a gente lá em São Paulo, pô, metade dos restaurantes são restaurantes clássicos, de bairro, etc. Esses caras tiveram que se digitalizar rapidamente. Sim. Né? Eu me recordo, tinha uma hamburgueria que eu gostava muito aqui, que eu não lembro, não sei quando que eles começaram a aceitar cartão, mas eu lembro que até, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, você tinha lá, só aceitava cheque da praça ou dinheiro, né? E você fala, pô, e o hambúrguer era excelente, né? Agora, essas coisas eles foram obrigados a pegar. Ainda bem que eles tiveram o iFood para dar essa vazão, né? Essa estrutura que eles precisavam, né? Nesse período. Porque o pior seria, num período como esse, você ficar sem ter opção. Né? Sim. Tiveram áreas, por exemplo, vou colocar, por exemplo, barbeiro. Não dá para ele fazer delivery. Né? Então, assim, esses caras perderam, do dia para a noite, perderam todo o seu retorno. E a gente, pelo menos o que a gente ouve dizer, é que o fluxo de caixa de restaurante ele é muito curto. Né? O cobertor é curto, então ele tem que girar ele compra insumo, gira, vende. A margem do dono de restaurante é curta, né? Então, com a margem curta e o fluxo que ele tem, acaba ficando bem, bem complicado mesmo. Então, é isso. E dali pra frente, como é que foi olhar aí pro time e falar, cara, tô pronto para aceitar essa cadeira? De Porto Alegre, você diz, ou depois disso? Não, depois de Porto Alegre. Depois eu volto para São Paulo. Né? Voltei para São Paulo. Então, fiquei por um tempo tocando o time à distância, né? Estando aqui e o time lá. E, cara, apareceu uma oportunidade, né? Sempre ali em contato com o meu diretor, de assumir uma cadeira de gerente regional. Né? E aí foi a primeira grande cadeira que eu assumi. Frio na barriga, absurdo. Cara, e aí eu fui ser gerente regional da Regional Norte. Então, legal, virei gerente ali de todo o norte do país. Então, cara, Amapá, Amazonas, Pará, toda aquela região. E, cara, foi uma experiência absurda, assim, de legal. Porque a gente já estava começando a voltar, né? Quando eu assumi essa cadeira. E aí, voltei às viagens, obviamente que eram viagens de 2, 3 dias ali e não toda semana, mas para acompanhar o time, né? Que legal. E aí, nessa cadeira, putz, eu aprendi muita coisa com relação à gestão, porque eu acabei virando líder de líder. E aí tem uma diferença muito grande, assim, quando você é líder de uma equipe que é líder de si e quando você vira líder de líder. Né? O seu trato contigo ali é totalmente diferente. A forma como você precisa cuidar do desenvolvimento desse seu líder de líder é totalmente diferente também. Então foi um marco bem importante na minha carreira. Cara, isso é muito importante, né? Porque você conseguir visualizar que liderar quem lidera
é muito complexo, né? Porque além de você também, a sua responsabilidade cresce de forma exponencial ali, né? Sim. Mas ao mesmo tempo é o que você falou, né? Você tem uma oportunidade de aprendizado gigantesco, né? Porque com certeza você também aprendia muito com os liderados, né? Você aprendia com os liderados e ensinava ao mesmo É tempo, onde né? eu mais aprendo todos os dias é Que com eles. legal, cara, que legal, cara. É. Isso é uma coisa que quem tem time tem tudo. Isso é uma verdade. É uma frase clichê assim, mas eu gosto, é boa, funciona, né? E dali pra frente, depois que você tava na região norte, você foi pra onde? Da região norte eu acabei consolidando o centro-oeste também. Aí pegou as duas? E aí fiquei com o Oh, norte e o centro-oeste, né? Virou caraca. uma grande regional. Então, geograficamente, é uma região bem grande. Nossa. O time dobrou de tamanho praticamente. É bem legal também, porque é o que você falou um pouco mais cedo, né? Nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Sim. E Pô, aí a forma de negociar com uma região é totalmente diferente da outra. A cultura do time é totalmente diferente. Então, você acaba virando uma pessoa mais generalista, vamos dizer assim, é. e tendo que lidar com culturas e formas de negociar mesmo muito diferentes no dia a dia, sabe? Completamente. Não, e você pegou regiões em específico onde a sua cultura individual é muito presente, né? Então você pegou o Centro-Oeste, você pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Brasília, não sei se Brasília entrava, né? Brasília entrava. Brasília. Aí você vai para Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima. Roraima tá lá, assim, Roraima também. enfim, às vezes é difícil lembrar todos ali por ordem, né? Mas você tem regiões, além de uma distância surreal entre elas, cada uma é muito marcante, né? No Muito. seu, na sua cultura. Essa parte. O que você diria que foi o maior desafio na hora que você pegou essa segunda? Porque a primeira já foi um desafio, né? Agora, incorporar um outro, qual que foi o maior desafio, na tua opinião? Cara, um desafio muito grande é você se manter conectado com o time, né? Porque é um time que está espalhado geograficamente e por mais que eu tenha, né, alguns coordenadores que estão ali nas principais capitais, como que eu consigo me manter conectado com o time e ao mesmo tempo assegurar que a cultura do iFood chegue para todos da mesma forma. Independente se o pessoal esteja em São Paulo, ou esteja em Manaus, ou esteja em Rio Branco, ou em qualquer outro lugar. Então, esse é um desafio que até hoje a gente continua, né? Eu continuo tendo como líder, é, de manter essa proximidade e conseguir levar a cultura do iFood, mesmo que a galera não esteja aqui. Então, eu sempre gosto de ter um ritualzinho quando eu vou nas cidades, nas praças, que é fazer um happy hour com o time, ter um momento ali de descompressão, de ter um momento ali de conhecer a pessoa fora do iFood, quem é o Gabriel, quem é o Fábio fora do trabalho, sabe? E aí, dessa forma, você acaba gerando uma conexão que mesmo quando eu Total. não tô ali com a galera, eu acabo tendo o que trocar e o que falar com as pessoas, seja por um Slack, que é o nosso comunicador ali interno, seja por WhatsApp, ou seja através de um papo que a gente vai ter para definir uma negociação com um parceiro que a gente vai ter que levar um contrato de, sei lá, de renovação, sabe? Então, são maneiras que a gente acaba criando de ter esses rituais e conseguir ter essa proximidade, mesmo não estando perto fisicamente, sabe? Eu concordo totalmente contigo. Eu vou usar o exemplo que você mesmo usou do COD, né? É um pouco disso. É você tentar estar próximo sem estar fisicamente próximo, né? Eu nunca tive uma experiência de gestão como essa, de gerenciar pessoas que estão tão distantes de mim, né? Mas eu tenho pessoas que também estão em home office, né? Então, mas enfim, é uma ligação, vira e mexe, a gente se encontra, pelo menos toda semana a gente está junto, se encontrando, né? O que fica virtualmente impossível quando você está falando de distâncias tão grandes, né? Esse é um desafio muito, muito difícil mesmo, e eu acho que o caminho que você fez está perfeito, é maravilhoso, porque o trazer para o pessoal, mesmo no ponto de vista de envolvimento, né? Você cria esse rapport com uma pessoa para
literalmente estabelecer uma conexão com a pessoa. Eventualmente, se a pessoa vai trabalhar com você mais 6 meses e vai sair, tudo bem. Você criou aquele negócio, eventualmente em outro momento vão se encontrar de novo para alguma outra relação profissional, enfim. Ainda mais no iFood, como o iFood é uma empresa que tudo gira muito rápido, né? Então, eu já fui e voltei dentro de estruturas que estavam comigo, depois não estavam mais, aí voltaram a estar e já não estão de novo. Então, assim, mesmo, da mesma forma que eu tenho parceiros que eu tratei lá em 2020, hoje voltaram né, a estar no meu guarda-chuva ali, eu tenho pessoas de times que também, cara, já foram, não foram mais, daqui a pouco vão voltar a ser em algum momento, sabe? Então, Sim. isso no iFood também é bem intenso, a questão de mudanças, porque o nosso segmento, o nosso mercado, ele se move numa velocidade bem grande. Ah, sem dúvida, né? Quanto mais tecnologia a empresa mais atualizada ela é, mais ela vai ter ela vai ter que se adaptar Sim. na coisa. E querendo ou não, o iFood é uma empresa de vanguarda no assunto, né? Acho que não conheço ninguém que não tenha o iFood instalado, né? E que não consuma de forma corriqueira o iFood, né? Mas ele, querendo ou não, ele vai ter que criar essa forma de evoluir rápido e de propor rápido, porque também saúde. Que hora para engasgar? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Nossa, entrou errado a água aqui. Ih, acontece, entrou no buraco errado. Tá, deixa eu Boa. esse fato de estar sempre na vanguarda, ela exige que ela proponha muito, né? Porque ela sempre tem que estar na vanguarda para ela continuar lá, Sim. né? E aí, depois que você estava no centro-oeste e norte, para onde você foi? Depois eu assumi o interior de São Paulo, combinado com o estado do Paraná. Que legal. E aí foi uma galera totalmente diferente, né? Parceiros numa forma também totalmente diferente de negociar. E esse era o meu maior time, assim, em tamanho, Interior de São Paulo é grande, né? importância de negócio e número de pessoas também. Que Né? legal, Então, cara. foi um desafio bem legal, bem grande e também fui conhecer cidades que eu nunca tinha ido. Então, acho que é um desafio profissional muito legal e também me traz várias coisas que eu nunca tinha vivido antes também, Sem sabe? dúvida, Então, sem dúvida. isso acaba sendo acaba trazendo como que eu posso dizer, um preenchimento, assim, como profissional também, que é surreal, assim. Ah, com certeza. Com certeza. E assim, interior de São Paulo e Paraná já tá uma coisa um pouco mais próxima da cultura tradicional nossa, Sim, né? Do nosso dia a dia, assim, sim. né? E, cara, e como é que foi virar head do iFood? Nesses vai e vens, vão mudando, mas mudam as pessoas, mudam os estilos, mudam a cultura, mas tá meio dentro de um modus operandi talvez um pouco mais padrão. Sim. Como é que foi ir pro head, cara, sentar na cadeira e falar, agora é comigo. Foi de longe o maior desafio que eu tive até hoje, tá? Quando você, né, na cadeira de head no iFood, você acaba tendo acesso a informações que antes eu não tinha, né? E você também acaba precisando tomar decisões ali estratégicas, estruturais e tudo mais. Então, nesse sentido, foi muito diferente, porque eu nunca tinha tido essa experiência. E também porque o meu time, ele triplicou de tamanho, né? Então, se antes eu tinha uma região ali, cara, eu tinha praticamente todas as regiões, exceto São Paulo, Rio e interior de São Paulo. Todo o resto estava comigo. Então, todos os lugares que eu já tinha sido gerente viraram meus de novo, né? E tudo junto de uma vez só. Né? Só o Nordeste que eu nunca tinha sido gerente que acabou vindo para minha estrutura. Caraca. Então, você acaba tendo, do lado externo, um time muito grande, né? Do lado externo no sentido de mapa, né? Do Brasil. Então, tinha um time gigante, com áreas muito grandes, com parceiros de todas as regiões do Brasil. Do lado interno, eu acabava tendo acesso a informações que antes eu não tinha
e também interação com níveis hierárquicos que eu também não tinha. Então foi um desafio e continua sendo um desafio para mim virar a chavinha para, cara, como que eu saio do lado um pouco executor, que ainda na cadeira de gerente você precisa executar ali, Sim. mas como que você vira a chavinha para um lado mais estratégico, como que você ganha as áreas que você precisa ganhar e como que você convence as pessoas a comprar as brigas que você precisa comprar para você bater as suas metas ali enquanto gestor e, obviamente, enquanto companhia, né? Eu não tinha uma meta minha, eu tinha uma meta do iFood. Então, acho que esse foi o principal desafio, assim, que eu continuo trabalhando até hoje, de virar a chavinha para algo mais estratégico e não tão operacional ou de toque de bumbo mesmo junto ao time, sabe? Isso é uma coisa quando você está na fase quando você está nessa situação, você tem um lado que é essa virar a chavinha, às vezes até um pouco, tem coisa que você gosta de fazer, né? Você gosta de falar com Isso, vira e mexe uma exato. coisa. Aí você fala, não, pera, mas se eu, infelizmente, eu não consigo mais. Porque se eu gastar meu tempo para fazer aqui, eu vou deixar uma outra região ali para trás, eu preciso desenhar isso. Dói cortar o cordão, né? Nossa, dói. Dói. E aí, eu te falo por mim mesmo. Eu mesmo viro e mexe, quando eu vejo ali, não tô gravando, não tô ali um pouco mais tranquilo, às vezes fazendo alguma coisa em sistema e tudo mais. Chega um cliente, eu tô vendo lá, pô, eu dou uma subidinha. Eu gosto de atender também, mas é aquela coisa, não dá para fazer isso todo dia mais. Né? Porque senão você não consegue mais cuidar de todo mundo que tá lá. E também tem aquela coisa. Tem pessoas bem treinadas, com bons líderes, para fazer isso. Se você Né? vai lá e faz pela pessoa, você acaba evitando ou freando o desenvolvimento dessa pessoa. Eu até eventualmente penso que às vezes você ajudar em alguma situação, mas é ajudar mesmo, não é fazer pela pessoa. Sim. Né? Você pode ter uma oportunidade ali de dar um treinamento fora do padrão na prática, no dia a dia, ou seja, às vezes você chega numa situação que eventualmente acontece alguma situação específica que pedem para eu estar lá para eu ajudar. Né? Isso é uma situação, né? Que eventualmente é alguma solução de problema que precisa ter, ou algum caso muito específico. Agora, às vezes quando você sobe lá e dá um toque, poxa, eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? De eu descer, conversar e falar, poxa, eu nunca tinha pensado em falar assim, mas eu vou falar. E aí você vê a pessoa indo pelo mesmo lado, não repetindo as mesmas palavras, mas indo pela mesma condução de vendas e tendo um bom resultado. Só que não dá para fazer isso. Se eu já não consigo com uma empresa que é pequena, eu imagino você, né, com um gigante que é o iFood, né? Exato. Né? Hoje você continua com as mesmas áreas? Hoje, não mais. Já Já tudo mudou mudou? de novo. Nós trouxemos mais uma pessoa agora para a cadeira de head, então a gente redividiu o Brasil aí. E basicamente eu tô com metade do interior de São Paulo e toda a região sul. Cara, Ainda assim, é muita coisa. é muita coisa, É é muita muita coisa. gente. O desafio de proximidade continua. Mas a gente está conseguindo fazer um bom trabalho, um trabalho de proximidade tanto com o time, quanto com os parceiros, com os restaurantes. E estamos com essa missão agora, daqui para o resto do ano, para o restante do ano e para os próximos anos, de ter um time bem treinado, um time bem desenvolvido ali, para a gente prestar um bom serviço para os parceiros. Não, isso com certeza. Não, o iFood faz um trabalho excepcional e não é de hoje que a gente. Eu falo como consumidor, né? Sim. Até mesmo na solução de problemas, porque eventualmente acontece, né? Agora, saber de toda essa estrutura por trás é muito importante, né? Porque, querendo ou não, o Brasil é muito grande para ter um head só. Né? Até pela dificuldade humana mesmo de falar. Uma coisa é você falar, talvez esses heads terem um outro por cima, tudo bem, mas você precisa sabe, ter essa subdivisão até para você conseguir ter mais resultado na tua área. Sim. Né? Querendo ou não, quando você se especializa, você vai tendo um pouco mais de. Aliás, a tendência é que você consiga entender melhor como ela funciona para dar soluções melhores, né? Sim. Agora, falando em região sul, no momento atual seu, o que você diria
aí que é um lado mais teu. O que você diria que hoje é o elemento principal para o iFood ter tanto sucesso nessas regiões aqui, no que você controla? No que eu controlo, É. putz, ter um time melhor que eu. Olha, Ter um time muito essa frase é foda. forte. Ter um time que não tem dia, não tem hora. E com vontade e tesão mesmo no que faz, sabe? Legal, Com vontade de crescer, assim. É o que a gente falou aqui um pouco mais cedo, né? Sem time, putz, a gente não vai para lugar nenhum, fato, assim. fato. O meu resultado é o resultado deles, né? Então acaba que se eu tenho um time bom, putz, o meu resultado não vai ser diferente de bom, né? O meu resultado ele vai ser bom, precisa Sim. ser bom, né? Então acho que hoje o que mais me orgulha e o que mais me motiva a acordar todos os dias é saber que eu tenho um time muito foda, um time muito melhor que eu em muitas coisas, e que eu não preciso me preocupar que a gente vai desempenhar um bom trabalho, que a gente... pode ser que a gente, vez ou outra, não atinja a nossa meta, mas não vai ser por falta de suor, de engajamento e vontade, sabe? Que Acho que é legal, cara. um pouco por aí. Que legal. Cara, eu concordo totalmente contigo. Acho isso uma coisa muito valorosa. Assim, eu valorizo muito isso mesmo porque eu penso igualzinho. Penso igualzinho. Né? Dadas as devidas proporções, é aquilo. Você precisa ter gente melhor em você que em cada cadeira. Você até pode conseguir ser bom para juntar todas as coisas e fazer com que tudo se harmonize. Mas ter isso é fundamental. Eu tenho aqui um presentinho para você. Ô, Permite aqui, por louco, que favor. isso? E uma da nossa. Isso aqui é nossa signature box, por favor, fica à Que vontade. legal. Posso? Por favor. Com licença, hein? Vamos olhar. Ó, chique, hein? Especial para mim, muito bom. E... Ó, que chique, hein? Bacana. Muito obrigado. A gente gosta muito de entregar isso. Isso é um planner semanal, aqui é um caderno, né? Chique. Um Pra- nome ainda personalizado. Pô, obrigado. Imagina, cara. Valeu. Olha, cara, fico muito, muito feliz com a tua vinda aqui para compartilhar um pouquinho da tua história, né? Sei o quão ocupado você é, né? Até porque Imagina. muitas vezes cara, a gente às vezes não tem tempo nem pra gente, pros amigos. Então, cara, eu queria muito te agradecer a tua presença aqui, pelo teu tempo e tudo mais. Saber que, cara, essa cadeira tá sempre aí, sempre que você quiser compartilhar qualquer coisa, né? Outros convites vão vir, porque eu acho que a gente tem que cada vez mais compartilhar as histórias que a gente tem. E tem assunto aqui para dar com pau também. Não, e olha, vai ter muita coisa no futuro. Agora com o nosso estúdio novo estreado hoje, né? Cara, não tinha como estrear esse estúdio de jeito melhor. Assim, com certeza a gente vai ter coisas novas aqui pra gente bater papo aqui, conversar, poder inspirar muita gente aí que tá em casa. Pô, mais uma vez, muito honrado de estar aqui, né? E também de poder estrear aqui o estúdio com vocês. E, cara, eu já tô topado aqui, é só falar que a gente volta e fala mais umas horinhas aí pra Vai galera. junto, né? Cara, de novo, parabéns por você, pelo teu time, por todo o resultado que o iFood entrega e pelo que faz pelos consumidores, realmente. Enfim, a gente acaba viciando em apertar, em abrir o aplicativo e pedir alguma coisa. Né? Então, meus parabéns por tudo, que isso mostra um resultado realmente de um trabalho de gestão impecável e, enfim, de uma harmonia, de um ecossistema bem harmônico. Então, parabéns aí por todos vocês. Boa, obrigado. Tamo junto. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.